Olá, meu nome é Cássia Daura Brito, sou estudante de farmácia da Universidade Estadual de Feira de Santana e o título do meu projeto de iniciação científica foi a compreensão sobre o direito ao acesso a medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica pelos trabalhadores da atenção básica de Feira de Santana, sob a orientação da professora Mariana de Oliveira Araújo. Então, a criação do CEAF foi pela portaria 2981/2009 e o CEAF foi criado para buscar garantir a integralidade do tratamento medicamentoso das doenças nele contempladas, medicamentos que estão definidos nos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas por meio de várias linhas de cuidado. Então, essa portaria foi revogada pela de consolidação número 2 e 6, ambas de 28 de setembro de 2017, e no estudo de Machado, 2011, ele analisou o perfil dos medicamentos das ações judiciais e encontrou que 24,3% dessas ações eram referentes ao programa de medicamento de alto custo e que a judicialização na saúde ela vem indicar falhas no sistema público de saúde. No estudo de Rover, 2016, ele buscou analisar a percepção dos atores envolvidos, que são médicos, enfermeiros, usuários e farmacêuticos, e encontrou que a organização e gestão de serviços não tem propiciado a continuidade da atenção, resultando em um cuidado fragmentado. O nosso campo de estudo foi a atenção básica, que, segundo o Ministério da Saúde, ela é a porta de entrada preferencial do SUS pelos usuários. E nos objetivos, buscamos analisar a compreensão dos trabalhadores da atenção básica de Feira de Santana sobre o direito ao acesso a medicamentos do CEAF e identificar o conhecimento dos trabalhadores da atenção básica de Feira de Santana sobre os medicamentos disponibilizados pelo CEAF e os procedimentos necessários para a sua aquisição. Na metodologia, o nosso tipo de estudo foi qualitativo. O local de estudo foi 2 unidades de saúde da família, situadas no município de Feira de Santana, onde estavam localizadas na zona urbana. Os participantes do estudo foram 4 profissionais de saúde da Estratégia de Saúde da Família, onde foram 2 enfermeiras e 2 agentes comunitários de saúde, e como critério de inclusão utilizamos que devia estar atuando há pelo menos 6 meses nessa unidade. A técnica de coleta de dados foi a entrevista semi-estruturada. O método de análise de dados foi a conteúdo temática, onde ordenamos, classificamos e, por fim, fizemos análise final desses dados. Enquanto aspectos éticos, como foi uma pesquisa realizada com seres humanos, respeitamos, de acordo com a Resolução 466 de 2012 do Conselho Nacional de Ética em Pesquisa e a Resolução 510 de 2016. A nossa pesquisa foi dividida em 2 grandes blocos. O primeiro foi o direito ao acesso a medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica. Então, de acordo com o Ministério da Saúde, o CEAF foi concebido em 2009 como uma estratégia no âmbito da PNAF, Política Nacional de Assistência Farmacêutica, para garantir o acesso com sustentabilidade de medicamentos para tratamento de um conjunto significativo de agravos e doenças. Quando iniciei a entrevista, perguntei aos profissionais qual seria a compreensão sobre esse componente especializado da assistência farmacêutica. E eles responderam, entrevistado 1, não se responder devido ao pouco contato que a gente tem com esse tipo de medicação. Às vezes nem recorre aqui à unidade, ele diretamente por outras portas, talvez ele consiga essa medicação. O 3, eu não sei dizer, e o 4, eu não sei lhe dizer. Posteriormente, quando eu falei que era um componente que se tratava de medicamentos, que elencava os medicamentos de alto custo, eles conseguiram argumentar os outros pontos da entrevista e disseram conhecer esse componente. Quando perguntei sobre o direito que esses entrevistados achavam sobre esse componente, responderam: eu acho que é um direito deles, é um direito que o SUS tem um pouco de dificuldade em relação a algumas medicações, mas eu acho que é um direito do usuário a questão do acesso. E a população entende que ela tem direito a esses medicamentos, então eles falam que esse direito é assegurado. Então, conforme o entrevistado 1, ainda existem dificuldades no acesso aos medicamentos do CEAF. E também ratificado por Vieira 2017, apontar que o SUS ainda enfrenta problemas importantes para assegurar o acesso e uso racional de medicamentos à população. Uma ferramenta utilizada quando as pessoas
entram com pedido para ter acesso aos medicamentos do CEAF e não consegue, é a via judicial. Muitas vezes o medicamento ele é indeferido por não estar elencado na lista do componente, ou quando é analisado os documentos, as informações não estão todas de acordo com o PCDT, e acontece o indeferimento e as pessoas entram com a via judicial. Então, o entrevistado 2 diz que é difícil quando fala assim que vai ser algo que vai custar horrores, você já fica com medo porque sabe que é processo lento, demorado e mesmo com a via judicial você ainda não consegue. O entrevistado 4 diz que não conseguindo, a única opção é procurar a Defensoria Pública para que o município e o Estado da União custe esse medicamento. E o entrevistado 1 diz que em alguns casos entrar com a via judicial. Então, além disso, segundo o Ministério da Saúde, as principais situações que geram indeferimento é a classificação estatística internacional de doenças e problemas relacionados à saúde, o CID-10, não está padronizado, o medicamento não está disponibilizado no CEAF e o de diagnóstico não compatível com aquele definido no PCDT específico, entre outros. O outro grande bloco que a nossa pesquisa foi dividida é os medicamentos disponibilizados pelo CEAF e os procedimentos necessários para a sua aquisição. Então, os medicamentos do CEAF, ele atende várias linhas de cuidado de saúde, contempla o tratamento seja na fase aguda e principalmente na fase crônica de diversas doenças, sendo fundamental para a terapêutica de vários agravos e poderá resultar em impactos positivos para a saúde. Atualmente, o elenco do CEAF é composto por 172 medicamentos em 319 apresentações farmacêuticas indicados para tratamento de diferentes fases evolutivas das doenças contempladas. Quando foi perguntado na entrevista se esses profissionais conheciam os medicamentos que estão elencados nesse componente, o entrevistado 1 e 2 não souberam citar nenhum medicamento, diferente do entrevistado 3 e 4, que citaram o mal de Parkinson, doenças degenerativas e doenças imunológicas, que realmente estão elencadas nesse componente. Então, ressalta-se a importância dos profissionais da atenção básica conhecerem as doenças que estão na linha de cuidado do CEAF, ou pelo menos saber onde poderá consultá-las. E, de acordo com o Conselho Federal de Farmácia 2018, desta maneira, este nível de atenção poderá se constituir enquanto coordenador do cuidado dos usuários, orientando e organizando o itinerário terapêutico. E é importante salientar que a Secretaria Estadual de Saúde é que vai definir o local onde o paciente irá se dirigir, que é denominado Núcleo Regional de Saúde, que é um órgão de gestão estadual que vai ser responsável pela solicitação, autorização e dispensação de medicamentos do CEAF. Então, o entrevistado 3 e 4, eles citaram que a unidade é a Secretaria de Saúde, mas não falaram se era municipal ou estadual, diferente do entrevistado 2, que falou que é ir até o órgão especializado, é tipo uma DIREC, é do Estado, do governo do Estado, mas citou a DIREC, que é um órgão de educação e não o órgão que deve ser procurado. Nos procedimentos necessários para a aquisição dos medicamentos, um documento importante é o relatório médico, onde podemos perceber que todos os entrevistados citaram esse documento e, de acordo com o Ministério da Saúde, outro documento também exigido é o LME, que é o lado para solicitação, avaliação e autorização de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica, que deve estar adequadamente preenchido pelo médico. Outro documento é a receita médica, onde o entrevistado 1, 2 e 4 citaram. E outros documentos também são os pessoais, como cartão do SUS, comprova de residência, RG e CPF, que somente o entrevistado 3 e 4 citou. E, por fim, nas considerações finais, trouxemos que a falta de conhecimentos profissionais da atenção básica poderá gerar um impacto negativo na continuidade da atenção à saúde, pois a falta de articulação entre os serviços profissionais gera problemas na organização dos fluxos, dificultando o acesso a medicamentos pelos usuários. Deste modo, é importante que os usuários, mas principalmente os profissionais, conheçam o CEAF, de modo a permitir e facilitar o acesso aos medicamentos desse componente especializado de maneira mais efetiva à população.